Bom, pessoal, vamos fazer mais uma questão de física envolvendo curva em uma pista horizontal. Também vamos retomar a questão da força centrípeta. Vamos retomar o coeficiente de atrito também, certo? Vamos imaginar, pessoal, que um carro, um automóvel está fazendo uma curva, tá? Uma pista lá, só que essa pista ela é horizontal, ela não é curvada como aquelas pistas de Fórmula 1, ou Fórmula Indy, Fórmula 3. É uma pista que seja, considera ela sendo horizontal, certo? E não encurvada, tá bom? Vamos imaginar que está fazendo essa curva. Aí nós temos o que? Nós temos algumas forças. A força normal, né? E a força peso para baixo, a força normal para cima. Então se equilibra, senão eu estaria voando ou estaria caindo, né, no precipício. A ideia é, o carro não vai voar, nem vai o precipício. Ele vai ficar equilibrado. Por isso que a normal é igual a força peso. N é igual a P. Eu posso também escrever assim, pessoal, da seguinte maneira. Posso escrever o N, esse normal, como força normal, tranquilo, tá bom, pessoal? Então, só relembrando, N é o que? Força normal. Normal. E o P, todo mundo sabe que é a força peso. Pronto, força peso, força normal, se equilibram porque o carro está sobre a pista, nem está voando, nem está caindo num buraco lá, um precipício. Então, existe uma força, que é a força de atrito, pessoal, que vem para cá, ó. Ela puxa o carro. Existe uma outra força também, que é a força centrípeta. A força centrípeta que não deixa esse carro ir embora. Ela está aqui, ó, força centrípeta que puxa. E a força que então nós podemos escrever também o M que vamos utilizar, que é a massa, né? Massa. Também iremos utilizar G, que é a aceleração da gravidade, aceleração da gravidade. FET, também iremos trabalhar com a força de atrito, força de atrito. O Mi, que é justamente o coeficiente de atrito. V, velocidade. Iremos também trabalhar com velocidade. E FC, vou colocar aqui FC, pessoal, que é a novidade para... Iremos iniciar justamente aqui, força centrípeta. Essa força centrípeta é aquela força que faz com que não saia da rota, não saia, o carro não venha a fugir, a escapar. Caso ele venha a fugir, aí ele vai tangenciar a curva, né? Vamos imaginar aqui, suposição, o carro está aqui, né? Fazer um carro bem rápido aqui, só para a gente ter ideia. Então, se ele fizer a curva normalmente, essa força centrípeta está puxando o carro para ele não sair da curva. Se ele passar a velocidade além desse limite que é estabelecido, iremos calcular, e
passar direto, ou seja, a força centrípeta não foi capaz de segurar, então ele passa, ele tangencia, então ele fugiu da curva, ele tangenciou, aí ele vai bater, né? Que é justamente o que acontece quando passa além do limite da velocidade para fazer aquela curva lá, aquela manobra. Pronto. Então essa força centrípeta é o que nós iremos falar agora. E a novidade para a gente, pessoal, que nós iremos trabalhar com R. É o que? Raio. Temos que saber o raio, pessoal, dessa curva lá, desse S, desse momento que ele vai ter que fazer essa manobra. Então, força centrípeta e o raio, iremos trabalhar com isso. Só relembrando aqui, força normal, tá aqui, ó. Força normal eu chamei de Fn, força normal, força peso, é o P. Então, nós já sabemos disso aqui, ó. Peso é que? Massa vezes gravidade. Já sabemos disso. Da outra, do assunto anterior, se você não viu, dá uma revisitada na nossa página, no nosso canal. Temos a força normal, que é quem? É massa vezes a gravidade. Também, né? Porque a força normal é igual a força normal é igual a força peso, tá? Então nós temos também que a força de atrito, nós já estudamos, que é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Também nós já sabemos disso aqui. Não é novidade, porque nas aulas anteriores nós já falamos sobre isso. E a nossa novidade seria essa aqui, ó, força centrípeta. A força centrípeta vai ser o quê? A massa desse corpo, desse carro aqui, né? O veículo, tá lá, ó, vai ter uma massa, né? Vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, justamente o raio, pessoal. Não confunda com força resultante, não. Por isso que é interessante você colocar raio, é o R maiúsculo, força resultante você colocar FR, para não atrapalhar aí o meio de campo, tá, pessoal? Então, esta seria a nossa novidade de hoje, força centrípeta. Vai puxar o carro, não vai deixar ele passar, senão ele vai tangenciar. Ele vai fazer com que o carro consiga fazer essa curva, vai ter que utilizar massa, velocidade, raio, para encontrar essa força centrípeta. Podemos também, pessoal, igualar a força centrípeta igual a força de atrito. A força de atrito e a força centrípeta vamos igualar e vamos encontrar os valores que serão pedidos aqui nesse exercício. Vamos fazer esse exemplo aqui, uma questão que é na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. A questão foi adaptada. Um carro consegue fazer uma curva plana e horizontal de raio 100 metros, com velocidade constante de 20 metros por segundo. Sendo g a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que o valor do mínimo coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista vale... Pronto. Vamos calcular essa questão aqui, pessoal. Encontrar o valor desse coeficiente, o μ, né? O nosso μ. Solução aqui. Solução. Primeira coisa, pessoal, o que nós temos é o que? Escreva o que você tem. Um raio foi dado. Olha lá, o raio. Coisa importante, 100 metros. Nós temos também velocidade. A velocidade de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. E a gravidade, como de costume, geralmente, considera-se como 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer o que? Ele quer esse μ, esse coeficiente. Nós não sabemos o μ, coeficiente de atrito. Tem como encontrar
Tem, porque a partir destas informações aqui, ó, força centrípeta é quem? Força de atrito. Podemos igualar, pessoal. Fica assim. Força centrípeta é igual a força de atrito. Mas quem é a força centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Olha só que legal. Massa. Não se preocupe que essa massa vai embora, tá? Ela vai ser simplificada. Olha só o que acontece. Força centrípeta é o que? Massa vezes velocidade ao quadrado vezes raio. Força de atrito, ela faz o que? É mi, né? O mi vezes força de atrito. Força de atrito, massa vezes gravidade também. A força de atrito é isso, pessoal. É o mi vezes a força normal. A força normal é massa vezes gravidade. Então, força de atrito posso reescrever como sendo, só relembrando aqui, ó, força de atrito é quem, pessoal? Força de atrito não é o mi vezes a força normal, ela aqui, ó. Posso reescrever como mi vezes massa vezes a gravidade, tá? Tanto faz eu escrever esta aqui como esta, a mesma ideia, tá, pessoal? A mesma forma. Então, justamente, ao invés de eu colocar a força de atrito, eu vou escrever o coeficiente de atrito vezes massa vezes a gravidade. Pronto. Igualando, por quê? Porque o carro não saiu da curva. Lembrando lá que a gente começou no início, o carro está fazendo uma curva lá e ele não vai fugir. Se ele fugir é porque teve um desequilíbrio, que é justamente quando tangencia para fora ou para dentro, né? Você faz uma curva muito fechada, pode também derrapar para dentro ou para fora. Depende da curva. Então tem que saber fazer esse movimento, essa velocidade. Tudo contribui, tá, pessoal? Então, massa está aqui, massa está aqui. Então eu posso simplificar, vai embora. Quem é que sobra? Velocidade ao quadrado sobre o R. Olha como ficou legal. Coeficiente de atrito vezes a gravidade. Mas olha só como está fácil. Só basta substituir V é 20. Fica 20 ao quadrado. O raio foi dado 100. Igual. Coeficiente de atrito é o que você quer encontrar vezes G, que foi dado também. Está lá, ó, 10. Olha só como ficou mais fácil agora. Por quê? Eu vou fazer o que, pessoal? 20 ao quadrado dá 400. Quem tiver dúvida, faça aí o cálculo. Sobre 100. Igual a coeficiente de atrito vezes 10. Se esse 10 está multiplicando, vai para o outro lado, fica dividindo. Fica 400 sobre 100 vezes 10 igual ao coeficiente de atrito. 10 vezes 100 vai dar 1000, então vai ficar 400 sobre 1000 igual ao coeficiente de atrito que nós estamos procurando. Pessoal, quando tiver um cálculo assim, ó, vai embora cada zero com um de cima com um de baixo. Sobra quem? 4 dividido por 10, que vai ser o coeficiente de atrito. Ora, todo mundo sabe que 4 dividido por 10 é a mesma coisa que escrever 0,4. Não tem unidade, né? É adimensional. E a resposta, observa aqui, ó, é a letra C. Letra C de Cristo. Bons estudos.